Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da turma 5, né, de terapia para mulheres. A gente tem o nosso encontro. Já estamos numa fase de finalização de curso, ainda teremos alguns encontros, mas é importante que a gente esteja aqui perseverando na conclusão desse curso que traz para a gente um tema tão significativo. Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Mariane e hoje a gente, dentro do tema traumas femininos, eu intitulei essa aula O Melhor de Mim. Por quê? Já há bastante tempo, lá no início do curso, nós estivemos falando do histórico, né? Da condição da mulher na sociedade, no mundo de uma maneira geral, na sociedade brasileira, todas as dores, todas as transformações, todas as conquistas que ao longo da evolução da história, né? Da nossa história, enquanto mulher, a gente vem tendo. E hoje a gente vai estar falando de um processo, nós não vamos estar falando do trauma em si, porque a gente já abordou nas três primeiras aulas sobre esse tema, e agora a gente vai ver esse processo de reconstrução. E isso é muito significativo, porque a sensação que a gente tem quando a gente sofre um trauma, a gente passa por uma experiência traumática, a gente tem a sensação que a nossa vida acabou. Porque aquilo, né, aquela situação impactou profundamente a nossa vivência. Só que, através da terapia, através das sessões de análise, através dos direcionamentos que nós temos, dos recursos e ferramentas que hoje, dentro da saúde mental, nós temos, é importante a gente se reconectar com a gente mesmo, retirando da experiência que a gente vivenciou. A gente não tem como apagar, mas a gente tem como aprender a conviver com aquela situação dolorosa, sem entrar num processo de autopunição. E isso é muito importante que a gente deixe frisado pelo seguinte: se eu passo uma situação dolorosa na minha vida, e se eu carrego esse sentimento e não consigo ressignificar essa dor, eu vou passar a minha existência toda vinculado àquela situação. Se esse processo traumático foi uma agressão, se ele cabe dentro da estrutura legal do país, eu vou tomar as providências cabíveis perante a justiça para que eu fique resguardada. A gente sabe que isso não é seguro, como eu estou falando. Muitas vezes a gente busca apoio, mas ainda assim a gente acaba, experienciando essas dores físicas. Mas o que é importante é, apesar de tudo isso, a gente seguir adiante. Então, a proposta desses nossos próximos encontros é esse momento de ressignificar. Então, é o melhor de mim, porque eu passei pela situação dolorosa, mas essa situação não me define como pessoa. Então, eu tenho que continuar, né, buscando o equilíbrio da minha vida, sendo feliz, apesar da dor. Então, vamos lá. É muito interessante que a gente tenha, e vocês já sabem, né? A maioria que já está comigo há muito tempo, eu sempre trabalho com a questão da imagem. Eu gosto muito de estar trazendo imagens para o a nossa situação de aula. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de uma mão pegando delicadamente numa flor do campo. As flores do campo, elas têm uma beleza muito grande e uma simplicidade. E eu creio que beleza está dentro dessa simplicidade. A gente às vezes vai se sofisticando tanto quanto pessoa, achando que a sofisticação é algo que nos dá qualidade de vida, e não é assim que as coisas funcionam. Então, é muito importante que a gente perceba isso, né? Que apesar de todas essas dores que a gente experienciou e que a gente já falou várias vezes, a gente vai se reconectar com a gente mesmo. Então, não existem fórmulas mágicas para a superação de traumas, mas é possível
reencontrar a alegria de viver após viver situações traumáticas. Então, essa certeza, ela vai nos impulsionar a buscar os atendimentos que a gente precisa. E nós, enquanto terapeutas de mulheres, vamos nos deparar com situações extremamente diversificadas, né? Desde situações que envolvem a agressão física, a situações que envolvem todas as outras formas de violência, a patrimonial, não é? A emocional, a psíquica. Então, é um somatório de situações e nós temos que aprender a lidar e esse setor da terapia para mulheres requer de nós um estudo contínuo, como qualquer outro, mas os dados, eles vão se alterando, as dinâmicas são muito mais rápidas, então a gente precisa buscar essa capacitação, né? Cada uma de nós merece reconstruir uma vida plena, em tranquilidade e com coragem para seguir adiante. Então, é o que eu disse, aquela situação traumática não nos define. Então eu tenho que acreditar, eu tenho que querer me libertar disso. E é muito estranho porque nos primeiros anos pós-situação traumática, quando ela é muito dolorosa, como por exemplo uma agressão física que machuca, que você tem que buscar atendimento hospitalar, a gente tem a impressão que se a gente pensar em reconstruir a vida, é como se o nosso inconsciente estivesse abolindo ou desculpando aquilo que a gente sofreu. Então, muitas vezes a gente acaba se autopunindo, querendo punir o nosso agressor. E as coisas são diferentes. A gente vai buscar os mecanismos legais para fazer essa punição perante a lei, e no nosso caso, a gente vai buscar a ajuda terapêutica para que a gente não carregue esse dissabor, depois que a gente sofreu tudo que já passou, ainda ficar conectado com esse sentimento. Isso é importante. Mas para o final da aula de hoje, a gente vai voltar nessa temática que eu creio que vocês vão clarear melhor o pensamento de vocês. Ficar se sentindo culpado não traz paz de espírito. Então, é muito comum se justificar, no caso da agressão, principalmente então da agressão física, principalmente da agressão sexual. Se justifica, né, a questão da roupa, do jeito, né, se tomou um drink, tá um pouco mais alterada, como se isso desse o direito do outro, né, nos agredir. E a gente não pode pensar nisso, gente. Se a gente tem dúvidas sobre essa temática, mas será que aquela mulher não estava se oferecendo? Não, não é não. Se a pessoa diz que não quer, e isso é interessante porque quando a mulher diz não para um homem que investe sobre ela, esse homem fica se sentindo rejeitado e ele acha que é inadmissível aquela mulher que parece estar dando mole não querê-lo. E aí ele vem com essa gama de força física querendo realmente ir para os finalmente. Por quê? Porque ele é que está com questões mal resolvidas. Então, cabe a ele buscar esse auxílio. Temos que nos valorizar, aprendendo a dizer não em situações abusivas, sem nos sentirmos culpada. Muitas vezes existe esse discurso invertido, né? Você sofre agressão, seja ela qual for, e você ainda é culpabilizada por ter sido agredida. E aí é terrível, porque isso ainda te agride ainda mais enquanto pessoa. Então a gente jamais pode pensar dessa forma. Eu trouxe, e a gente agora vai pensar: sofri essa situação, busquei ajuda legal, vou buscar o processo terapêutico, mas para onde que eu vou? Para onde eu vou me direcionar? E aí, gente, né? A gente se confunde, aqui tem, né? São muitas possibilidades, e aí a gente vai ter que se reconectar, colocando cada peça no seu devido lugar. E eu sou uma pessoa muito amante da música.
das artes de maneira geral. E eu trouxe aqui uma música que é um samba-canção do Cartola, que tem tudo a ver com o que a gente está tratando hoje, que é o Preciso Me Encontrar. E Cartola diz assim: a Marisa Monte gravou lindamente essa música há muitos anos. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir para não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir para não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. E aí o samba discorre. Eu trouxe essas duas estrofes para a gente ver que em diferentes momentos da nossa vida a gente vai se deparar com situações dolorosas. Só que apesar dessa dor que a gente experienciou, a nossa vida, ela não se resume só a isso. Ela é muito mais ampla. Então, essa ideia do movimento, do precisar andar, significa o quê? Sair daquela situação, não ficar presa, prisioneira, refém daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente sofreu. E isso é um ato de compaixão conosco mesmo, de auto-perdão. Nós somos a vítima da situação, mas muitas vezes nós agimos como se nós fôssemos as culpadas. E esse aprisionamento é terrível, porque isso gera um adoecimento. Então, quando a gente olha as estatísticas das doenças, ai meu Deus, fugiu a palavra, das doenças que a gente desenvolve, né, das psicossomáticas, me lembrei. Por quê? Porque a gente às vezes vai represando tanto aquilo, é tão difícil lidar com essas emoções, que a gente fica um pouco aflito. E aí, a nossa estrutura orgânica, a nossa dimensão orgânica se desestabiliza. Por quê? Nossa dimensão orgânica está ligada à emocional, à espiritual, à profissional, a tudo. Nós não somos gavetas isoladas. Tudo se mistura, né? E aí, nesse verso seguinte, ele diz assim: quero assistir ao sol nascer. Assistir ao sol nascer é resgatar a beleza do viver, ver as águas dos rios correr. Também é outro exemplo, né, de que a vida tem a sua beleza, ouvir os pássaros cantar. Então, ele dá três exemplos: o sol, os rios e os pássaros. Quero nascer, quero viver. E esse processo de nascer, né? E aí a gente pode fazer até uma analogia dentro do processo dos ensinamentos que Cristo nos deixa, nesse sentido. Quantas vezes a gente tem que se despojar do homem velho para renascer? São muitas as vezes em que a nossa vida vai exigir de nós esse renascimento. Quando a gente conclui um relacionamento com uma pessoa e finaliza por algum motivo e a gente se disponibiliza a reconstruir a nossa vida sentimental. Quando a gente fecha um ciclo profissional num espaço que a gente antes achava que a gente nem ia sair de lá, mas aí as coisas vão se modificando, surge uma outra experiência. Então, a nossa vida, ela é dinâmica. Essa ideia que a gente tem, a gente está na zona de conforto. Só que às vezes as nossas zonas de conforto, elas já estão tão desconfortáveis, gente, há muito tempo. Então é importante que a gente também tenha essa coragem do renascer, né? Do modificar, do redescobrir. Então, a música eu só fiz esse paralelo porque é isso. Em algum outro momento eu vou estar trazendo nessa aula uma outra experiência, não com música, mas aí com histórias, né? Infantis, que de infantis não tem nada. Então vamos lá. Etapas para superar traumas. Primeiro, buscar apoio profissional. Segundo, construir uma rede de apoio. Terceiro, praticar autocuidado. Então, o apoio profissional, ele é o mais diverso, porque as terapias mentais têm uma amplitude muito grande, tem uma área de atuação gigantesca. E a gente tem que estar atento a isso
Por quê? Porque eu, como terapeuta, vou ter que conhecer o básico de outras ferramentas terapêuticas para auxiliar o meu paciente, e eu também, como paciente, né, ou como terapeuta, vou buscar outro paciente para que seja o meu supervisor, seja o meu orientador. Isso é muito importante, né? Construir uma rede de apoio é fundamental. Ninguém sozinho consegue se abastecer. Ninguém é tão autossuficiente que não precise de rede de apoio. Todo mundo precisa. E essa rede de apoio não está concentrada necessariamente só na família. Tá? A gente precisa ter um espaço para sair com amiga ou com amigas, um espaço que a gente não esteja ali na condição nem da esposa, nem da mãe. Só você com você. Quando a gente fala isso, às vezes a gente acha que é difícil, e é mesmo. Quando os filhos são muito pequenos, a gente pouco exercita isso. Mas assim que eles vão ganhando autonomia, independência, é uma prática que a gente pode estar ou incluindo ou resgatando na nossa vida. Ter esse momento que é seu, onde você está ali, não está preocupado em acudir, é você e o outro, né? Ou os outros, ou as outras amigas. E isso faz muito bem. Praticar autocuidado, essa questão, né, da gente se olhar, se cuidar, cuidar da alimentação, o nosso corpo adoece, a gente precisa fazer um trabalho preventivo para que ele não adoeça mais e um trabalho para remediar e cuidar dos problemas que a gente já manifesta. E com o passar do tempo, e hoje, preparando essa aula e pensando na aula, eu fui entendendo muitas demandas, né? Outro dia eu estava conversando com a minha filha, que tem a mãe dos meus netos, que tá, eu estou na casa dela, mas eles estão viajando. Eu pensando assim, eu falei, gente, como é que a gente dá conta de tanta coisa quando a gente é mais jovem, que os filhos são pequenos? Né? É porque quando a gente é mais jovem, os filhos são pequenos, embora a gente tenha mais energia, força física, vício, né? A gente está ali para atender aquelas situações imediatas. O tempo vai passando, os filhos crescem, se emancipam, e aí a gente começa a olhar a vida com uma dimensão diferente. É como se a gente aguçasse a nossa percepção da vida. E eu estava ali fora, tomando um pouco de sol e falando, falei, gente do céu, hoje na minha cabeça eu tenho enxergo no mundo coisas que quando eu era muito jovem eu não enxergava. Mas por quê? Porque eu tinha uma dinâmica que me ocupava o tempo todo. Digamos assim, hoje me sobra tempo. Não que eu fique ociosa, mas eu tenho mais tempo para pensar em questões que quando eu era mais jovem eu não conseguia nem enxergar, quanto mais pensar sobre elas. Isso é um processo que hoje a gente vai entender com bastante clareza. Isso faz parte do que a gente chama de amadurecimento, não é? Então, o processo de envelhecimento que a gente vai tendo, gente, ele é para ser o nosso momento de melhoramento. Apesar do cabelo branco, apesar das marcas de expressão, apesar da mudança na estrutura corpórea, hoje a gente já pode cuidar mais disso, porque a gente tem mais informações, mais recursos, mas eu tenho que ser melhor como pessoa. Essa ideia amarga que a gente tem do processo de envelhecimento, ela precisa ser mudada. E a gente, como terapeuta, vai auxiliar e muito a nossa paciente, mas para isso eu tenho que acreditar e eu tenho que transmitir isso na minha condição, na minha forma de viver, na minha forma de direcionar o atendimento para aquela paciente, para que a minha fala seja conectada com o que aquela paciente percebe de mim. Porque se eu for uma pessoa que estou lamentando o processo de envelhecimento, provavelmente eu não vou conseguir avançar muito com essa paciente, porque eu ainda estou mal resolvida comigo mesmo, tá? Essa questão. E aí vem o primeiro processo que a gente tem desse do melhor de mim. Muitas vezes, quando a gente está diante desse processo
identificar as situações traumáticas que a gente fala às vezes, ah, a gente quer esquecer, não quero lembrar disso. A gente não tem como esquecer, a não ser que você tenha um problema orgânico que afete a memória. Fora isso, você não vai esquecer em momento algum, tá? Então, aqui você tem uma pessoa, uma mulher, né, que tem metas a atingir aqui, o alvo, e tem a disciplina para atingir isso. E o perdão é uma dessas ferramentas. Quando a gente fala de perdão, perdoar o outro, a gente tem que pensar que o perdão não é o esquecimento do que foi feito, mas é cortar o vínculo daquela lembrança que está ali, às vezes durante anos, gastando a sua energia, o seu fluido vital, a sua energia vital como pessoa. Tá? Então, é um processo, é como se você, enquanto você fica remoendo o acontecimento, a situação, é como se você estivesse pegando você, e aí eu vou usar o termo, a pessoa que magoou a gente, o agressor, e estivesse passando uma fita adesiva e grudando você naquela situação. Quando você perdoa, e muitas pessoas trabalham nessa conotação do perdão, e eu acho bem interessante, você liberta. Você sai daquela situação, você não vai esquecer, mas você não quer mais ficar vinculado àquela situação. E isso é importante. A gente não pode passar a nossa vida inteira se martirizando, remoendo situações em que a gente vai estar ali, cada vez é como se estivesse cicatrizando alguma coisa, você enfia a mão para machucar de novo e lembrando. Isso é um processo que a gente não pode admitir. Isso é uma punição a gente mesmo, né? Dentro do perdão, a gente vai ter o quê? O auto-perdão. E aí a imagem tem eu, de braços abertos, né? De mãos dadas com a minha própria sombra. E aí vem a seguinte informação: perdoe-se. Você não sabia o que você sabe agora. Isso faz total diferença. O dia que a minha terapeuta foi ela que me mostrou essa imagem, e eu vinha trazendo para as minhas demandas situações de muitos anos, de quase 40 anos atrás, né? A minha filha mais velha tem 38, então aproximadamente quase 40 anos. E eu estava tão vinculada que parecia que era uma coisa muito recente. E aí um dia ela me mostrou isso aqui e falou: Mariane, olha, leva para casa essa imagem e pensa na sua vida sobre essa perspectiva. Eu confesso a vocês que eu não consegui dormir nessa noite, mas eu consegui entender o que ela quis me dizer. Porque às vezes a gente fica, mas por quê? Por quê? Né? O tempo vai fazendo com que a gente amadureça, que a gente tenha mais informações, que a gente fique mais segura. E isso vai, lógico, fazendo com que as nossas reações se modifiquem. Então, eu, aos 23 anos, eu não tinha essa cabeça que eu tenho aos 61. Então, quando eu compreendi isso, o que que eu fiz? Eu fui lá naquela Mariane de 20 e poucos anos e acolhi aquela mulher jovem, muito inexperiente, que fez escolhas equivocadas, mas que fez porque não sabia o que eu hoje sei. E aí eu denominei esse momento um momento de auto-perdão, onde eu me acolhi, em vez de estar justificando, né, culpabilizando o outro, eu fui lá e falei, não, eu tenho que me conectar comigo mesma e entender essa situação. A partir daí, gente, é como se eu tivesse feito, retirado de cima de mim um peso muito grande. É como não? Eu retirei mesmo, né? Então é importante a gente entender, ó, auto-perdão é o processo de se perdoar por erros, falhas e decisões passadas, aceitando a própria imperfeição e liberando culpa e ressentimento para seguir em frente, promovendo bem-estar
evolução pessoal e uma melhor saúde mental. É uma prática de autocompaixão que envolve reconhecer o erro, aprender com ele, assumir a responsabilidade, não a culpa paralisante, e cultivar amor por si mesmo, assim como se faria com alguém querido. Então, às vezes, a gente é muito trabalhado, principalmente nos espaços religiosos, seja quais forem, a perdoar o outro, a perdoar o outro. E a gente esquece desse processo de auto-perdão, que é uma ferramenta muito mais libertadora, porque se eu me reconecto comigo mesma, a minha convivência com os meus pares, seja na igreja, na família, no local de trabalho, no lazer, vai melhorar. Eu estando bem comigo, tudo vai fluir melhor. E o contrário. Se eu estou o tempo todo me degladiando comigo mesma, não existe espaço onde as coisas fluam, porque eu não estou bem comigo. Aonde eu estiver, eu estou em guerra intimamente. Como é que vai fluir bem no meu espaço profissional, familiar, religioso? Então, quando a gente percebe a força que esse auto-perdão tem, a gente começa a sair dessa visão de estar olhando só para o externo. Eu sou importante, né? A minha irmã é professora de português e ela sempre falava, eu é a primeira pessoa do discurso, né? Eu. Então a gente precisa se olhar. Só que não é de uma forma egóica, é se respeitando, né? Quantas vezes a gente é educado no senso comum como pessoa valorosa, a dar a outra face diante de uma agressão. Eu sei que a gente não deve agredir quem nos agride, mas dar a outra face, gente, para quem já está machucada, é algo que não é para gente. Ainda, nós não temos essa condição vibratória. Nós não devemos revidar uma agressão. Mas dar a outra face, né? Então, muitas vezes a gente se sente muito pior do que a gente é, porque a gente não consegue seguir um padrão de educação religiosa que nos é imputado. E isso também gera adoecimento, e muito. E aqui vem o nosso segundo momento, né? A gente já falou lá da música do Cartola, e aqui eu trouxe uma reflexão de uma das histórias que eu mais sou encantada, que é Alice no País das Maravilhas. Pense numa história que eu sou encantada. Eu me encantei com ela quando criança, porque eu achava uma coisa muito surreal, né? A animação dos seres vivos lá, dos outros animais e das coisas, das xícaras, do bule, né? Mas depois que eu estudei a psicanálise, que eu fui reler, aí eu fiz uma ponte, uma conexão de várias situações. E numa das horas lá, a gente tem a Alice tendo um diálogo com essa criatura aqui, que é o grande companheiro dela da história, né? O gato. E aí ele fala para ela o seguinte: se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente vê o quanto é importante nós darmos sentido à nossa vida, à nossa trajetória. Quando a gente define, né, aonde eu quero chegar, quais são as minhas metas a atingir, eu vou ser seletiva nesse caminho. Não é qualquer caminho vai servir, não, porque eu já tenho ideia de que, apesar de vivenciar determinadas dores, eu quero fazer determinada trajetória. E isso é muito importante. O Viktor Frankl, da logoterapia, ele fala muito disso. O quanto que a gente, quando dá sentido à vida, a gente tem uma capacidade de suportar as dores que o mundo vai nos apresentar e não sucumbir com elas. Ao contrário, né? Apesar das dores, a minha vida não se resume a só isso. Existe coisa maior.
existem e além. Isso é muito importante. Então, todos nós necessitamos dessa certeza, dessa convicção de que seja lá o processo de reconstrução que a nossa vida vai passar, e a nossa vida vai passar por diversas vezes, nesse processo de reconstrução, eu tenho que definir para onde eu quero ir. Essa ideia da gente ficar apegado a situações que já passaram, né? Porque tudo é tão sutil na nossa estrutura, na nossa subjetividade, que muitas vezes, né, aquela pessoa que está ali sendo agredida naquela relação, de todas as formas que existe de agressão, ela, no momento que se liberta, ela se sente perdida, porque ela se sente tão vinculada a esse agressor que ela não sabe se reconstruir como pessoa e vai precisar, sim, de ajuda. Ela foi tão pisada, tão menosprezada, tão cerceada, né? Essas relações que a pessoa quer tirar o outro da família, não tem amigos, não tem ninguém, só eu basto. Existem relações que nem nos filhos se pensa, porque a pessoa não quer ter concorrente na convivência com o outro. Isso é sinal de muito adoecimento psíquico, precisando de ajuda. Os filhos não são concorrentes na relação do casal, eles são complementares a essa relação, para estreitar ainda mais o vínculo que a gente tem com o outro. Essa é a proposta da estrutura familiar. E existem pessoas que dizem: não, a gente não quer porque eu não quero. Outro dia eu ouvi um casal jovem, inclusive, a gente estava na instituição religiosa, eles conversando: não, a gente não quer ter filho porque a gente acha que nós nos bastamos. E aí você vê como que deve ser esse nível de relação, de sufocamento, onde o outro tem que estar ali para atender as demandas da outra pessoa e não tem um refresco. Então, a chance de uma relação dessa sucumbir e rápido é muito grande, porque não vai haver nenhum outro compromisso com outras pessoas da família, vai ser um para o outro o tempo inteiro. Então a gente tem que perceber que isso também é sinal de adoecimento e fazer as inferências necessárias para que essas pessoas percebam isso, porque de fato elas não enxergam. É aquela situação, a gente está tão dentro da situação que a gente não percebe. Quem está de fora percebe. E isso acontece também. É por isso que muitas vezes a gente precisa mesmo desse apoio profissional, dessa pessoa que está isenta do vínculo conosco, do ponto de vista da intimidade, e seria o contraponto dessa nossa relação. A gente tem sempre que ser essa figura que vai enxergar aquela situação que está sendo narrada, demonstrada através dos relatos, mas que sempre vai fazer uma ponderação significativa para que a pessoa se descubra e aí faça os ajustes que são necessários fazer. E aí a gente tem o que que significa se encontrar na vida, né? Que processo é esse que a gente usa muito? E é igual aquela história: ah, não, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser gente quando crescer. Os meninos falam muito isso na escola, né? E eu sempre falo: não, vocês já são gente, vocês só são gente pequena, mas vocês já são gente. É a mesma coisa. O que que significa esse se encontrar? E aí tem: se encontrar só é possível depois de você analisar, reconhecendo suas qualidades e seus próprios defeitos. O principal objetivo do autoconhecimento é entender o que é importante para cada um de nós. E isso, gente, faz total diferença. Como é que eu vou definir para onde eu vou, a direção que eu vou tomar, se eu nem sei quem eu sou? A gente tem muito medo de lidar com qualidades e defeitos. A gente sempre imputa, né? A gente às vezes se deslumbra com as qualidades e imputa os defeitos a uma reação nossa em relação ao outro. Ah, eu faço isso porque o outro me provoca. E isso é tudo subterfúgio que a gente usa. Então, é importante que a gente se autoconheça. É
Muitas vezes, no processo de autoconhecimento, a gente fica muito decepcionada quando a gente descobre que somos possessivos, que somos narcisistas, que somos intransigentes, impacientes. Tudo isso é o somatório do que a gente carrega. Só que tudo tem que ter uma medida mínima. E a gente, com o passar do tempo, depois que começa o processo da análise pessoal, a gente vai fazendo ajustes. É lógico que não vai haver uma mudança significativa, gente, de um dia para o outro. São muitos anos de acompanhamento contínuo para que isso surta efeito e liberte a gente, lógico, o meu esforço pessoal em querer ser melhor. Porque se eu achar que o problema não está comigo, está com o outro, não vai haver cristão que me auxilie. Não vai haver ferramenta terapêutica que me dê sossego emocional. Agora, quando eu me descubro uma pessoa centralizadora, que quer manter o controle sobre tudo, e aí eu falo, poxa vida, é verdade. Então, eu tenho que me desmontar dessa estrutura de centralizadora para que as pessoas que convivam comigo também passem a existir nas deliberações do que a gente vai fazer, do nós, né? Uma família não é feita só de eu, são vários eus, mas todos esses eus têm que ser ouvidos. E isso é uma percepção nova para a família. Antes não, antes pai e mãe deliberavam tudo. Hoje não, hoje a gente tem que sentar e conversar, ajustar. Porque se a gente for intransigente demais, a gente afugenta as pessoas, os filhos de perto da gente. Os afetos vão querer se sentir melhor longe da gente. E isso é frustrante, com certeza. Outro aspecto é estabelecer metas para a realização dos seus próprios sonhos, né? E aí, não é só estabelecer a meta, é trabalhar para a realização disso. E são questões diferentes. A gente ter metas vai nos impulsionar, mas a gente tem que ter o quê? O planejamento de como que eu vou atingir aquele sonho que eu tenho. Porque também não adianta eu estabelecer uma meta e querer que o outro realize o meu sonho. Né? É como se eu estivesse terceirizando algo que cabe a mim fazer. E tudo aquilo que eu planejo e eu me esforço para conseguir realizar tem um valor muito grande. A gente começa a se olhar com uma alegria de saber que não, foi difícil, foi muito difícil, mas eu consegui. Isso do sonho mais simples às questões mais complexas. Eu me lembro que quando eu tive minhas filhas para depois fazer faculdade, né? E nesse processo foi muito interessante, porque eu já achava, como eu passei por situações dolorosas, eu me achei, eu ach, eu recebi rótulos de uma certa inferioridade feminina. Como mulher, me sentia inferior. E eu demorei muito para conseguir ver que eu não tinha, eu não respondia, eu não correspondia a esse rótulo. E até hoje, em alguns momentos, ainda tem sequelas daquele período. Mesmo as minhas filhas estando aí grandes, adultas, emancipadas, próximas de convivência, tendo uma convivência saudável comigo, de parceria, né, na questão da convivência, e eu acho importante, por exemplo, eu estou na casa da minha filha com a minha mãe está aqui comigo. Por quê? Eu aproveitei o período que eu não viajei para ficar mais próximo da minha mãe, porque eu tenho um ritmo de vida muito. Eu sempre vejo, mas ficar, de estar lá preparando a comida, de conversar, de deitar junto, de acordar, de ver o que quer. Isso, gente, são rituais que a gente tem que fazem bem às pessoas envolvidas nesse processo, não é? Então eu não posso também querer fazer isso, mas não, minha irmã faz. Essa imagem.
já é uma imagem que é a meta de todas nós florescidas, sabendo, a gente sabe que debaixo dessas flores que estão aí vão existir cicatrizes, vão algumas suaves, outras mais intensas, mas o propósito dessa imagem é trazer a ideia de que nós temos que florescer. É por isso que a gente vai se empenhar, como terapeuta de mulheres, a auxiliar as mulheres que baterem a nossa porta, buscando o nosso auxílio profissional, que elas se descubram. E esse empoderamento tem um valor enorme, porque a cada descoberta, auxílio, a gente também se reconecta com a gente mesmo. Quantas vezes, num atendimento, você identifica algo que ainda te incomoda, mas que estava ali guardadinho? Aquela paciente trouxe algo que você vai ter que mexer na sua supervisão, com o seu supervisor. Então, à medida que você auxilia o outro para que se liberte, você também, enquanto terapeuta, vai se libertando. E esse mecanismo, esse processo, gente, ele é mútuo, ele é longo, ele é extremamente satisfatório para que a gente realmente consiga avançar e florescer, né? E isso se dar, né, com a presença aqui das orquídeas no nosso florescer, na presença dessa ideia do balanço que movimenta, mas dá para a gente uma ideia de liberdade, de movimento, de trajetória, de deslocamento, de impulsão. O balanço, quem movimenta o balanço sou eu. O movimento de impulsionar, voltar, impulsionar de novo. Em alguns momentos ele está mais alto, quando eu quero parar, eu sei o mecanismo de fazer. E, e essa aqui, que também é uma imagem que eu gosto demais, né? Os grilhões dessa corrente se rompendo e a gente se libertando do que nos amarra. Isso é algo que a gente precisa realmente é, perceber. Às vezes a gente vê e fala, poxa, o que está faltando? E é como se intimamente a gente se sentisse um pouco culpada. Poxa, eu tenho tanta coisa boa, por que eu estou assim? Enfrente esse desconforto inicial, porque quanto melhor a gente estiver, a gente vai ser uma melhor mãe, uma melhor companhia para a gente mesma, uma melhor profissional, uma melhor filha, uma melhor amiga, né? A nossa convivência conosco tem que trazer esse bem-estar, essa relação de mulher martirizada pelos atributos que tem, como se a gente fosse um polvo, né, que faz uma coisa, paralelo faz outra. Não. Hoje nós já podemos dizer que não damos conta. É importante isso. E a gente fala, não, hoje não dá isso. Vou cuidar de outra coisa. E tudo bem. Isso não nos diminui. A gente está quase terminando essa parte. E a gente vai falar de algo que se chama, dentro daquela questão, né, de dar o sentido para a nossa vida, a questão da autorrealização. A autorrealização é o processo de realizar plenamente o próprio potencial, tornando as capacidades e habilidades reais e palpáveis, atingindo a máxima capacidade de ser e fazer, o que gera um profundo sentimento de felicidade e de missão cumprida. É a necessidade humana mais elevada, focada no crescimento pessoal, na criatividade e no encontro de significado, sendo um conceito central da psicologia humanista. E aí a gente tem dois autores, né? O Maslow e o Rogers, e em suas tradições espirituais. Então, essa pirâmide que existe aqui é uma pirâmide bem interessante da gente falar sobre ela,
E Maslow, ele diz o seguinte, que inicialmente ele não criou a pirâmide, ele criou as informações sobre essa busca dessa realização, e outros autores acharam melhor representar essa simbologia dele com uma pirâmide. Então a gente começa aqui, ó, atendendo às nossas necessidades básicas, a nossa questão física, orgânica, é o comer, é o beber, a questão do sexo está aqui. Ela vai se reconectar lá em cima também, na estima, né? Depois vem a questão da segurança. Então é bem interessante aqui você atender essa questão do mundo real, de você se sentir seguro, você ter a sua profissão, você construir um patrimônio. E essa, depois vem a social, as relações interpessoais aqui, né? Aquele ambiente de trabalho que você começa e daqui a pouco você descobre e constrói, descobre, não, você constrói uma relação de amizade com um colega que vai perdurar a sua vida toda. Então, essas fragmentos dessa pirâmide, elas se comunicam entre si. A fisiologia com a segurança com o social, o social com a estima, que são os afetos, né? O grau de estima para consigo mesmo e também para com o outro, os sentimentos, as virtudes que a gente tem, o sentimento de compaixão, a nossa noção de coletividade. E aí, nessa parte mais fininha, existe aqui a autorrealização. Então, é muito interessante porque todos esses grandes autores, seja da área da filosofia, da psicanálise, da psicologia, eles sempre experienciaram situações dolorosas. Maslow também passou por isso, né? É de família russa, ele nasceu nos Estados Unidos, então saiu, enfrentou duas guerras, ele faleceu em 1970. Então, ele passou por muitos processos dolorosos, por muita destruição, e ele pensava mais ou menos assim: não é possível que a gente esteja na vida só para isso, para disputar, para brigar, para matar, né? E aí ele começou a pensar a sociedade de uma outra forma. E o que seria essa realização? Não é essa o que gera um profundo sentimento de felicidade, não é uma felicidade plena, mas você está encaixado com a vida que você tem. E aí, quais as conexões que eu fiz? Lembra quando eu falei lá atrás que hoje mesmo, ao pensar nessa aula, principalmente nessa parte, eu eu me vi hoje uma pessoa que está mais aguçada. Hoje, o meu nível de autorrealização, ele me exige mais, ele é mais amplo. Então, eu sou uma pessoa que a minha autorrealização passa pelo trabalho voluntariado que eu tenho, pelo trabalho espiritual que eu realizo, pelas palestras que eu faço em locais onde eu sou chamadas como trabalho voluntário. Muitas vezes a gente vem, domingo mesmo, dia 25, Mari, você pode ir lá na Fale, que é uma fraternidade Lucas Evangelista, é um local aqui de Brasília, onde se criou uma vila de pessoas que são portadoras de HIV. Então, tem um grupo assistencial da instituição que eu pertenço que dá suporte ao trabalho de lá. E as pessoas que coordenam o trabalho não é um trabalho associado a uma única religião. Lá nós temos espíritas, evangélicos, católicos, gente que não tem nem religião, que se engaja nesse trabalho. E eu conheço esse trabalho há muitos anos, há uns 15 anos. Quando eu conheci inicialmente, essas pessoas de lá eram extremamente agressivas, porque elas representavam o que já tinham experienciado o que existia de pior quando as pessoas, que era o preconceito, né, viver segregado no meio da cidade.
hoje eles estão extremamente fraternos, acolhedores. Eu estive lá a última vez em outubro fazendo um trabalho que eu realizo também, junto com as crianças. E esse trabalho, e eu estou exemplificando para vocês, no sentido de que não adianta só a gente estar voltado para os nossos, para a nossa família, para as nossas pessoas, não. A gente, em algum momento da vida da gente, a gente tem que olhar para o outro. A área da psicanálise, a área da saúde mental, precisa de profissionais que consigam entender que eles também precisam fazer trabalho para auxiliar quem não tem recurso financeiro. Então, eu vou estar domingo falando sobre sentido da vida para as pessoas adultas, não é com criança. Eu vou estar falando com os pais, com os avós, com os tios das crianças que a gente trabalha. Por quê? É o que eu sempre falo. Para valorizar a educação, a escola que as crianças têm, a possibilidade de mudar de vida através da educação. Eu sempre falei a vida toda com as minhas filhas, com os meus alunos, com os pais dos meus alunos. Nós que não somos herdeiros, só temos duas chances de mudar de vida, através do crime ou através da educação. O crime se muda até rapidamente, mas não se sai. Quem serve ao crime é aquela pessoa que vai trabalhar enquanto interessar para eles. Se quiser sair, morre. E a educação. Então, por uma questão de valores, eu optei pela educação. E eu tenho um exemplo, que são as minhas filhas, o quanto que investir na educação transforma vidas. Eu sou uma pessoa assim que falou que tem jovem que precisa ouvir incentivo, tô eu lá. Falou que tem pai, tô eu lá. Porque é algo que eu aprendi, que eu vivenciei durante muitos anos. Então, a minha autorrealização não é eu estar aposentada. Isso é uma parte. Mas se eu pegar os meus 28 anos de sala de aula e guardar numa gaveta e nunca quiser, vamos dizer, compartilhar o meu aprendizado, o que que adiantou, gente? É isso que a gente precisa entender. Eu tenho colegas que falam, Mari, como é que você continua mexendo com isso na área de educação? Estou voltando para a casa espírita que eu trabalho, eu sou espírita, para a sala de aula. Porque já tinha uns 4 anos que eu estava como aluna. Estou voltando agora, nesse próximo ciclo. Ah, eu não quero nem passar perto de escola, não quero nem saber de barulho. Eu falei, não, gente, mas a gente precisa. Lógico, é o gostar, é o querer, é o se sentir importante no sentido de compartilhar o aprendizado que tem. Então, autorrealização é isso. A gente não precisa achar que a nossa vida é martirizada e a partir daí a gente vai só viver por viver. Não, nossa vida tem encantamento, né? E a sensação de missão cumprida não é porque está tudo perfeito, não está. Mas aquilo até onde eu posso alcançar, eu estou alcançando. Vou resolver o problema de tudo? Não, não tem essa condição. Mas o que chegou até mim, eu tentei fazer o meu melhor. É essa a meta. Como psicanalista, como cidadã, como mãe, como esposa, como filha, sabendo que eu também vou chegar um dia que falar, gente, eu não estou dando conta, mas sem culpa, né? E isso é o mais importante para a gente. E aí a gente vai para o nosso momentinho maravilhoso, que é aquele que a gente compartilha. Deixa eu só aqui fechar para vocês. E aí eu gostaria de ouvi-las. Olá, Carla. Oi, Marileide, como vocês estão? Oi, professora. Boa noite. Estou bem, graças a Deus. Olá, que bom. Muito bom reencontrá-las nesse ano que se inicia, Hum, né? É verdade. A senhora vai conversando aí, parece que vai passando assim, pelo menos na minha cabeça, vai passando assim um filmezinho, assim. E como eu estou vivendo num processo
de me descobrir, estou me descobrindo, né? Aí eu não posso dizer estou me redescobrindo, não, eu estou me descobrindo mesmo. Porque eu estou descobrindo uma pessoa que eu nem eu mesmo sabia que existia. É algo assim maravilhoso, é muito bom. É uma experiência assim para a vida, né? E Com muito bom mesmo. certeza. E não é você achar assim, não é você achar culpados, no meu caso, não é você achar culpados, não é você se culpar, é você se conhecer. E quando Exato. eu creio que, no sentido geral, realmente, é você se conhecer. Porque quando você se conhece, independente do que alguém fale ou que deixe de falar, você sabe quem você é. E isso é maravilhoso demais. Essa descoberta é, assim, maravilhoso. Então, para mim, está sendo, assim, muito bom mesmo. Obrigada pelo depoimento, obrigada pela força, né? Quando eu coloquei o título dessa aula, O Melhor de Mim, é exatamente dentro disso que você falou. A gente descobrir a essência de quem nós somos de fato, né? Sabendo, não carregando essas coisas todas que falam pra gente, não. Sabendo que a gente vai ter acerto, a gente vai ter erro também, mas isso também faz parte da gente, né? Ninguém aqui é super-heroína ou não, a gente é pessoa cheia de contradição, mas é possível a gente ir se melhorando, a gente ir, mas o ponto de partida do melhoramento é o autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, o que que eu posso melhorar? Mas à medida que a gente se reconhece com as falhas que a gente tem, com as dificuldades, a gente pode sim ir lá pacientemente identificando e trabalhando e se disciplinando e reconhecendo que existe, para em algum momento da nossa trajetória a gente superar aquele obstáculo que a gente tem. Mas isso de forma muito autêntica, sem se sentir inferiorizada porque tem determinado perfil, porque age de determinada forma. Muito obrigada, Marileide. Carla? Ei, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo Quanto ótimo. tempo, né? Pois é, É, a gente se viu ano passado. verdade. Tem uns diazinhos aí. Então, eu fiquei com uma dúvida nessa questão do autoconhecimento, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de se autoconhecer por questões que foram colocadas em nós ali no útero, durante a infância, né? Questões de Sim, palavras, de criação. Eu vejo muito isso no meio em que eu convivo, né? Pessoas que têm dificuldade de fazer uma análise de si pela questão de convivência. Ah, mas é porque a minha mãe sempre falou isso, ou porque eu descobri que quando eu estava no útero eu fui rejeitado, coisas dentro desse contexto, né? Aí, no caso, assim, qual seria a forma ideal de trazer esse autoconhecimento, de fazer com que a pessoa se veja como alguém em alguma área da vida em que ela se perdeu? olha só, quando você situa aí, e você usou o exemplo da questão desses rótulos, né, que a gente usa no dia a dia, o que a gente coloca, o que a gente recebe, e nesse caso é quem recebe esse rótulo, isso fica impregnado mesmo na gente. Só que chega um momento em que a gente não pode, porque o que a gente tem que entender é que, na maioria das vezes, o nosso processo de orientação familiar foi dentro daquilo que os nossos pais puderam nos passar. A intenção, na sua grande maioria, é sempre fazer o melhor. Só que o melhor, ele é muito relativo, né? E mesmo a gente tentando fazer o melhor, a gente erra. Então, houve uma mudança muito grande de como a gente era direcionado antigamente, educava os filhos, para agora. Então, o que a gente não pode fazer é ficar, eu vou usar o termo culpabilizando pessoas
Peraí, só um pouquinho, gente. Culpabilizando pessoas por eu não conseguir me enxergar. Não. A gente vai é, ter que assumir essa responsabilidade. Eu não sei se vocês conhecem o psicólogo Rossando Klinger. Ele é um paraibano. Eu vou mandar o nome dele no grupo Uhum. e com alguns vídeos. E ele é uma pessoa que tem uma forma de se colocar tão clara que a gente precisa superar essa fase na nossa vida. Quando a gente acha que, eu tenho dificuldade de me encontrar porque a minha mãe. Não, a sua mãe fez o que ela podia fazer. Agora é com você. Você vai querer passar a sua vida inteira dizendo que você não consegue reagir de determinadas formas por conta dessa educação, ou você vai se apropriar disso e reagir positivamente. É por isso que a orientação do psicólogo, do psicanalista, de qual seja lá a área humanista que precisa desse profissional, porque sozinho a gente não vai conseguir, mas a gente precisa buscar essa ajuda. Só que muitas vezes, num processo inconsciente, existe uma comodidade emocional. Ah, não, eu sou assim porque minha mãe me criou assim. A gente não tem a força ou a iniciativa de meter o dedo na ferida e falar: não, eu não vou ficar reproduzindo, eu não vou deixar uma educação equivocada que eu recebi me desestruturar, porque eu tenho uma vida pela frente. E a gente pode mudar. A constelação familiar trabalha muito com isso também. Você parar de reproduzir padrões de comportamentos que já vêm de gerações lá atrás para as próximas gerações. Alguém tem que filtrar, depurar as relações dessa família, dessas pessoas. E talvez, quando a gente se sinta confuso para identificar quem é a gente, talvez você seja essa pessoa na sua estrutura familiar que vai fazer essa mudança. Porque muitas pessoas nem percebem isso. Quando a gente percebe, opa, eu não estou conseguindo me encaixar. Mas por quê? Que traumas, que dores, que emocional fragilizado é esse que eu tenho, que eu não estou conseguindo, de repente, superar determinado. Busca ajuda, orienta essa pessoa a buscar ajuda. Agora, qual ajuda vai ser, vai depender de como essa pessoa se identifica, com o que ela conseguiu, né? Mas tem uma área gigantesca. Mas eu vou passar para vocês a informação do Rossando, porque ele é uma pessoa que usa muito Instagram, ele tem muitos cursos, ele é uma pessoa que fala fácil, ele estimula a gente a se deparar com esses conflitos não para a gente culpabilizar, mas para a gente se libertar. E eu acho que é isso que a gente precisa, de fato. Então, nesse sentido, é isso, é encarar mesmo e buscar ajuda profissional e ter a humildade de reconhecer que precisa de ajuda, ter paciência, se disciplinar e fazendo esse mergulho interno, parar de olhar para quem está ao redor, olhar para si mesmo. E aí, lógico, vai descobrir um monte de coisa que não quer, que não é boa, que a gente carrega, mas em compensação vai pegar uma chave que vai abrir tantas portas e a gente vai descobrir potencialidades lindas que cada um de nós carrega. E isso transforma vidas, afetos, famílias, e a gente se liberta. Isso é muito bom, gente. Eu falo assim com conhecimento. Quantas dores, sabe? E quanto peso desnecessário eu tenho retirado da minha vida a ponto de me sentir mais leve, mais forte, mais liberta para viver o que a vida vai me reservar. Isso é importante. É um processo que não é fácil, mas é possível. Sim, então, no caso, também trabalhar mais a questão do ressignificar e Isso, mais a questão também do otimismo, porque você fica, mas eu sou assim porque minha mãe me fez assim, ou porque em tal época da vida eu vivi tal situação, sim, que te faz ser um pouco pessimista e não acreditar em si, no seu potencial, né? isso. Provocar a pessoa no seguinte.
Será que você não pode mudar? Será que você só é assim? Talvez você até hoje tenha sido assim, mas você já pensou que você pode reagir de forma diferente? Instigar a pessoa a pensar sobre esse, eu sou assim. Porque para pensar, se a pessoa, por exemplo, eu tenho 61 anos. Se eu tiver que viver mais 20, né? Se a minha vida estivesse iniciando, eu tenho 20 anos pela frente, vou viver da mesma forma, do mesmo jeito, a gente sempre tem que estar ressignificando as nossas dores para seguir adiante. Toda pessoa que pega uma dor e cristaliza essa dor se aprisiona. E aí precisa trabalhar perdão e auto-perdão. Se não Sim, trabalhar perdão e auto-perdão, perdão quando é o outro que te aprisionou naquele rótulo, e auto-perdão, porque às vezes a gente acreditou e não fez nada para mudar. E a gente tem ferramentas hoje para ressignificar, você usou a palavra certa, ressignificar tudo isso que foi dito sobre nós, que não nos define, são impressões. A gente tem uma potencialidade enorme, né? A gente vai ver nas próximas aulas esse mecanismo desse despertamento, como é que funciona? De desabrochar, de florescer mesmo. sim. Bom, então por hoje é só, né? Da minha É, por parte, outro. pelo menos. Tá bom, então, gente. Muito obrigada pela presença de vocês duas. A aula ficou gravada para quem for assistir depois. Já já eu estou passando os slides para vocês, tá bom? Um abraço. Desejo que esse ano de 2026 seja o ano de reconexão com a gente mesma, tá bom? Um abraço a todas. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.